5 Moshe Feldenkrais, médico, faixa preta e curandeiro curando graves problemas cerebrais por meio da conscientização mental do movimento fugindo com 2 maletas em junho de 1940. Um jovem judeu fugiu da Paris ocupada pelos nazistas horas antes da chegada da Gestapo. Levava 2 maletas. Elas continham segredos e materiais científicos franceses, inclusive 2 litros de um material recém-descoberto, a água pesada, essencial para a geração de energia e armas nucleares, além de planos de uma bomba incendiária. Sua missão era impedir que caísse nas mãos dos alemães, e sua esperança era chegar à Inglaterra. Ele era robusto, 1,65 metros de altura, extremamente forte e um atleta de certa reputação. Andava com dificuldade por causa de uma lesão no joelho adquirida no futebol, uma década antes. Moshe Feldenkrais acabará de completar 36 anos e concluía seu PhD em Física na Sorbonne. Trabalhará com segredos atômicos franceses no laboratório do jovem casal Frédéric e Irene Joliot-Curie. Vários anos antes, em 1935, os dois tinham ganhado juntos o Prêmio Nobel pela produção de elementos radiativos artificiais. Em março de 1939, o laboratório foi o primeiro a dividir um átomo de urânio, desencadeando uma reação que liberou a enorme quantidade de energia que viria a ser chamada de energia nuclear. Foi Feldenkrais que construiu o acelerador responsável por gerar as partículas que bombardearam o átomo. Nesse mesmo ano, Albert Einstein escreveu ao presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, que graças ao trabalho de Joliot na França era possível um novo tipo de bomba. Ele advertia que os nazistas estavam acompanhando esse trabalho e tinham começado a acumular urânio. Dias antes de sua fuga, em junho de 1940, quando os nazistas marchavam sobre Paris, Feldenkrais notou que, por algum motivo estranho, seu joelho machucado estava se comportando mal. Ficou tão inchado que ele mal conseguia levantar da cama para trabalhar. É bem verdade que o estresse mental recente fora extremo, mas ele não conseguia entender de que maneira algo que se passava no cérebro podia levar o joelho a inchar. Horas depois da invasão, a Gestapo chegava ao laboratório dos Curie para dar busca, obrigando toda a equipe a descer para o pátio. Normalmente, em tais circunstâncias, os judeus e os comunistas eram separados e mandados para campos de concentração. Frédéric disse a Feldenkrais que, por ser judeu, não estaria seguro. E rapidamente tratou de conseguir-lhe documentos do governo francês. Com suas 2 maletas, Moshe e a mulher, Iona, começaram a percorrer o país desesperadamente em busca de um navio para a Inglaterra. Mas, a cada porto que chegavam, constatavam que estava fechado ou que o último navio havia partido. A Luftwaffe nazista bombardeava as rodovias, tomadas por milhares de pessoas desesperadas fugindo em seus carros, pois os trens não circulavam. Logo as estradas ficaram tão danificadas que se tornaram inúteis. Moshe e Iona passaram a caminhar, mas ela tinha uma deficiência de nascença nos quadris, e ele, seu problema no joelho. Enquanto a esposa estava esmorecendo, ele, com força de vontade, conseguiu acomodá-la num carrinho de mão que ele empurrou até se juntarem a uma operação naval de evacuação dos aliados, comandada por um oficial britânico, Ian Fleming, que mais tarde escreveria os romances de James Bond. Fleming os colocou a bordo do HMS Ettrick, o último navio a deixar a França ocupada. A embarcação estava superlotada, e Feldenkrais teve de largar suas maletas numa enorme pilha de bagagens, para serem recuperadas no desembarque. Ao chegar com a mulher à Inglaterra na última semana de junho de 1940, Feldenkrais buscou as maletas, mas encontrou apenas uma, entregando-a ao almirantado britânico. Só que agora ele tinha um novo problema: o nome Feldenkrais parecia alemão. Os britânicos, temendo que os nazistas infiltrassem espiões entre os refugiados, detiveram-no e o internaram num campo na ilha de Man. Um dos maiores cientistas da Grã-Bretanha, J. D. Bernal, fora incumbido de encontrar cientistas para contribuir para o esforço de guerra. Visitará certa vez o laboratório do Joliot-Curie, e agora descobria que Feldenkrais estava detido. Bernal conseguiu que ele fosse libertado para ajudar os britânicos a enfrentar uma nova vulnerabilidade: os submarinos alemães estavam afundando os navios britânicos.
Na França, Feldenkrais fizera importantes pesquisas sobre o sonar, uma espécie de radar subaquático capaz de detectar submarinos. Quando o projeto britânico de sonar emperrou, Feldenkrais foi recrutado para trabalhar com um estranho plantel de cientistas em Fairlie, uma aldeia isolada no litoral ocidental da Escócia. Em questão de dias, ele deixava de ser um estrangeiro sob suspeita para se tornar um oficial cientista do almirantado, trabalhando na contra-espionagem britânica. De dia, operava em projetos supersecretos. À noite, dava aulas de judô aos colegas. Em Paris, ele ajudara a formar o Clube de Judô da França, estivera entre os primeiros faixas pretas do Ocidente e escrevera livros sobre o esporte, mostrando por meio de equações físicas como era cientificamente possível que uma pessoa baixa derrubasse outra muito maior. Sua proficiência esportiva ficou conhecida quando um comandante fez seu curso de judô e convidou Feldenkrais para treinar seu pelotão da Guarda Nacional, e depois um batalhão. Logo ele estaria treinando paraquedistas britânicos em combate corpo a corpo sem armas, nos preparativos para o dia de origens do método Feldenkrais. Feldenkrais evidenciara desde pequeno incrível independência e determinação. Nasceu na cidadezinha de Slavuta, na atual Ucrânia, em 6 de maio de 1904. Em 1912, sua família mudou-se para Baranovichy, na atual Bielorrússia. Durante décadas, os judeus do Império Russo haviam sido vítimas de pogroms promovidos pelo governo, ataques sanguinários a aldeias judias. Em 1917, em reação à situação dos judeus nessa e em outras partes do mundo, os britânicos, que controlavam a Palestina, lançaram a Declaração de Balfour, anunciando: o governo de Sua Majestade vê com bons olhos a criação na Palestina de uma pátria para o povo judeu, e enviará seus melhores esforços para facilitar a consecução desse objetivo. Aos 14 anos, Moshe tinha partido sozinho a pé da Bielorrússia até a Palestina. Uma pistola na bota, um manual de matemática na mochila e sem nenhum documento oficial, ele percorreu pântanos e suportou temperaturas de até 40 graus abaixo de zero atravessando a fronteira russa no inverno de 1918 a 1919. Enquanto ele caminhava de aldeia em aldeia, outras crianças judias, intrigadas, juntavam-se a ele. A certa altura, para sobreviver, eles se juntaram a um circo ambulante, no qual os acrobatas ensinaram a Moshe como dar cambalhotas e cair sem se machucar, habilidades que um dia aperfeiçoaria com seu judô. Ao chegar a Cracóvia, o admirado garoto era seguido por 50 crianças a caminho da Palestina, número que foi aumentando até que mais de 200 jovens o acompanhavam. No final das contas, a marcha das crianças era acompanhada também por adultos pela Europa Central em direção à Itália e ao Adriático, onde embarcaram num navio. Ele chegou à Palestina no fim do verão de 1919. Como muitos que ali aportavam, Feldenkrais não tinha um tostão. Trabalhava em tarefas braçais e dormia numa tenda. Em 1923, começou a frequentar um colégio e se sustentava ensinando a crianças com as quais outros professores haviam fracassado, já então evidenciava uma capacidade precoce de ajudar os outros a superar bloqueios no processo de aprendizado. Na década de 1920, os árabes atacaram aldeias e cidades judias do mandato britânico da Palestina. Um primo de Feldenkrais, Fischel, estava entre os mortos. Os judeus solicitaram aos britânicos mais proteção ou o direito de se armarem, mas não foram atendidos. Sendo assim, o jovem Feldenkrais começou a estudar maneiras de se defender sem armas. Os agressores árabes geralmente atacavam com facões, atingindo de cima para baixo e voltando a arma para o pescoço ou o plexo solar. Muitos judeus foram mortos nesses ataques. Feldenkrais tentou ensinar-lhes como bloquear um golpe, agarrar e torcer o braço do agressor, fazendo-o soltar o facão. Mas os alunos não conseguiam resistir ao natural reflexo neurológico de ansiedade que consiste em levantar o antebraço para proteger o rosto ou voltar as costas para o agressor. Dessa forma, em vez de combater tais reações espontâneas do sistema nervoso, Feldenkrais concebeu um bloqueio que se valia delas. Agora ele insistia que seus alunos, quando atacados, seguissem a tendência instintiva de proteger o rosto, e em seguida transformou esse movimento numa proteção ainda melhor.
Fotografou pessoas sendo atacadas de diferentes ângulos e criou bloqueios que transformavam suas reações espontâneas em defesas eficientes. O método funcionou e viria a ser um modelo para sua futura abordagem do sistema nervoso, trabalhar com ele, e não contra ele. Em 1929, ele pôs em circulação Jiu-Jitsu e Autodefesa, em hebraico, o primeiro de seus muitos livros sobre combate sem armas. Tornou-se o primeiro manual de autodefesa usado no treinamento das Forças Armadas do recém-criado Estado Judaico. Foi o ano em que sofreu a lesão no joelho, e enquanto se recuperava ele ficou fascinado com a medicina mente-corpo e o inconsciente. Escreveu 2 capítulos de um livro intitulado Autossugestão, contendo tradução de uma dissertação sobre as modificações introduzidas na hipnose por Emily Coué. Em 1930, mudou-se para Paris, onde se formou em engenharia e iniciou um PhD em física, sob a orientação do Joliot-Curie. Certo dia, em 1933, ouviu dizer que Jigoro Kano, o criador do judô, estava em Paris para uma conferência. Kano era um homem baixo e frágil cuja juventude tinha sido marcada por muitas agressões. No judô, uma modificação do jiu-jitsu, os praticantes são treinados a usar a força do próprio adversário para desequilibrá-lo e derrubá-lo. O judô, palavra que significa o caminho suave, também era uma concepção holística da vida, tanto física quanto mental. Feldenkrais mostrou a Kano seu livro sobre luta corporal. Onde conseguiu isto? Perguntou Kano, mostrando uma imagem do bloqueio que Feldenkrais desenvolvera para usar uma reação espontânea e nervosa de autoproteção. Eu a desenvolvi, respondeu Feldenkrais. Não acredito, retrucou Kano. Feldenkrais pediu-lhe então que o agredisse com uma faca, o que Kano fez. A faca voou longe. Kano levou o livro e passou meses digerindo. Disse então a Feldenkrais que o transformaria num aluno especial, capaz de cair sempre de maneira controlada quando fosse jogado para cima pelo mestre. Kano logo chegaria à conclusão de que tinha encontrado a pessoa de que precisava para popularizar o judô na Europa. 2 anos depois, Feldenkrais seria um dos fundadores do Clube de Judô francês. Para financiar seus estudos, ensinou judô a Joliot-Curie e outros físicos. Durante seu período na França, o problema no joelho tornou-se sério. Nos piores períodos, ele ficava preso à cama, às vezes por semanas. Notou que alguns dias eram melhores que outros, e começou a se perguntar por que seria assim e por que esse problema físico se agravava em momentos de estresse mental. Evidente que a causa do seu problema no joelho não era principalmente psicossomática. O joelho fora tão gravemente lesado que o músculo da coxa se desgastou quase por inteiro. Ficou demonstrado nos exames que o menisco, a cartilagem no interior do joelho, fora seriamente dilacerado, e os ligamentos, completamente destruídos. Por fim, ele procurou um cirurgião com experiência, que lhe disse que não havia possibilidade de que o joelho voltasse a ficar bom sem cirurgia. Feldenkrais perguntou: existe alguma probabilidade de a operação fracassar? 3. O médico respondeu: sim, mais ou menos 50%, mas acrescentou que, ainda que a operação fosse bem sucedida, seu joelho nunca mais perderia rigidez. Feldenkrais então foi claro: adeus, então. Não vou fazê-la. Até que um dia ele teve uma estranha experiência. Saiu sozinho, pulando na perna boa, escorregou num piso oleoso e machucou a perna boa. Conseguiu chegar até em casa, temeroso de ficar completamente imobilizado, foi para a cama e caiu em sono profundo. Ao despertar, verificou surpreso que conseguia ficar de pé na perna do joelho lesionado. Achei que estava ficando maluco. Como era possível que uma perna com um joelho que há meses me impedia de ficar de pé sobre ela de repente pudesse ser usada, quase sem dor nenhuma? 4. Suas leituras de neurociência o ajudaram a entender que seu cérebro e seu sistema nervoso eram a causa desse aparente milagre. A dor aguda na perna boa de Feldenkrais levou seu cérebro a inibir os mapas cerebrais dessa perna no córtex motor, para protegê-la de novas lesões caso se movesse. Mas quando um dos lados do cérebro é inibido, o outro assume frequentemente suas funções.
A inibição dos mapas da perna boa no córtex motor levou o mapa da perna lesionada a ativar qualquer músculo que estivesse disponível, para que fosse mais útil. Essa experiência mostrou-lhe que seu cérebro, e não apenas a condição física do joelho, estava no comando do seu nível de funcionamento. Mais tarde, trabalhando no programa antissubmarino na Escócia, Feldenkrais com frequência se via em decks molhados e escorregadios, e seu joelho inchava com frequência. Não tinha escolha senão lidar ele mesmo com o problema. Precisava descobrir o que disparava seu cérebro e o joelho nos dias ruins. Observou que, embora outros mamíferos sejam capazes de caminhar momentos após o nascimento, os seres humanos aprendem capacidades tão básicas só com o tempo. Para Feldenkrais, isto significava que o ato de caminhar era conectado dentro do sistema nervoso por meio da experiência, envolvendo a criação de hábitos de movimento, hábitos que ele tentaria modificar agora. Começou então a cultivar uma consciência sinestésica da maneira como usava e movimentava o joelho. A consciência sinestésica é um sentido que informa a pessoa onde seu corpo e seus membros estão no espaço e qual é a sensação do movimento. Feldenkrais aprenderá com o judô e suas leituras de neurociência que, ao ficar de pé, um ser humano é sustentado por um grupo de músculos, os músculos antigravidade das costas e do quadríceps. Cada pessoa tem suas maneiras habituais de ficar de pé, que são em parte aprendidas. Toda vez que fica de pé, convoca inconscientemente esses hábitos. Como os maus hábitos de postura exacerbavam o problema do joelho de Feldenkrais nos dias bons, ele decidiu observar-se quando deitado, de modo a eliminar a ação da gravidade no corpo e sua necessidade de usar os músculos antigravidade e os hábitos que havia adquirido para ficar de pé. Passava muitas horas deitado, movendo o joelho muito lentamente, para ver onde começavam as dores ou a restrição de movimento, e então levantava a perna muito ligeiramente, centenas e centenas de vezes. Mais tarde, diria seu aluno Mark Risse que observava a si mesmo assim para sentir todas as sutis ligações subconscientes entre todas as suas partes. 5. Nenhuma parte do corpo pode ser movida sem afetar todas as demais. 6. Escreveu Feldenkrais. Tal percepção holística viria mais tarde a distinguir sua abordagem de outras formas de trabalho corporal. Como os ossos, os músculos e o tecido conjuntivo formam um todo, é impossível movimentar uma parte, por menor que seja, sem influenciar as demais. Esticar um braço e levantar um dedo, ainda que sutilmente, requer que músculos do antebraço se contraiam e outros músculos das costas os estabilizem, desencadeando no sistema nervoso e no corpo reações que antecipam a maneira como esse movimento vai alterar sutilmente o equilíbrio global. Em condições normais, todos os músculos, mesmo quando supostamente relaxados, evidenciam algum grau de contração, ou tônus muscular. Tônus muscular não é a mesma coisa que definição muscular. Definição muscular é uma expressão que muitas vezes se refere à aparência definida ou à definição visual de um músculo de uma pessoa magra. Tônus muscular é uma expressão médica, referindo-se exclusivamente ao estado geral de contração do músculo, e o tônus pode variar de níveis de contração altos a baixos. A alteração da tensão em qualquer músculo afeta a tensão dos outros. Por exemplo, contrair o bíceps requer que o tríceps seja relaxado. Usando sua consciência sinestésica do tônus e fracionando a caminhada em minúsculos movimentos, Feldenkrais podia agora passar semanas sem problemas no joelho. Eu estava muito mais absorto na observação da maneira como fazia determinado movimento do que interessado no tipo de movimento, Seth escreveu, referindo-se ao uso da constante consciência mental do movimento para obter um retorno, o que podia alterar seu funcionamento e seu cérebro. Ao analisar seu modo de andar, ele constatou que ao longo dos anos fizera muitas adaptações, e que essas mudanças o haviam levado a esquecer certos movimentos de que era capaz antes da lesão, de modo que seu repertório de movimentos se restringira sem que notasse. Desse modo, muitas de suas restrições eram causadas não só pelas limitações físicas como também por seus hábitos de movimento e de percepção mental. Ele tinha aprendido com Kano que o judô era uma forma de educação corpo-mente, pois mente e corpo estão sempre relacionados. Acredito, escreveu Feldenkrais, que a unidade entre mente e corpo é uma realidade objetiva.
Não são apenas partes interrelacionadas de alguma forma, mas um todo indispensável quando em funcionamento. 8. Essa percepção ajudou a entender o misterioso fato de que seu joelho estivesse inchando quando os nazistas ocuparam Paris. Pela terceira vez, depois dos pogroms russos e dos ataques na Palestina, sua vida era ameaçada por ser judeu. Percebeu então que seu problema físico podia ser agravado pelo estresse mental. Experiências e recordações terríveis podiam acionar reações bioquímicas, musculares e do sistema nervoso na sua mente e no seu corpo, chegando inclusive a inchar o joelho. Durante a guerra, ele escreveu um livro que começava como uma meditação sobre a obra de Freud, que muito respeitava. Ao contrário de muitos clínicos da época, Freud enfatizava a maneira como a mente e o corpo sempre se influenciam reciprocamente. Feldenkrais, entretanto, observava em Body and Mature Behavior que o tratamento preconizado por Freud, a terapia pela fala, não dá muita atenção à maneira como a ansiedade e outras emoções são expressas na postura e no corpo, e Freud nunca sugeriu que os analistas trabalhassem no corpo ao tratar problemas mentais. Feldenkrais acreditava que não há experiências puramente psíquicas, vale dizer, mentais. A ideia de duas vidas, somática e psíquica, já perdeu a utilidade. 9. O cérebro sempre é corporificado, e nossa experiência subjetiva sempre tem um componente corporal, assim como todas as chamadas experiências corporais têm um componente mental. Quando a guerra terminava, Feldenkrais ficou sabendo que quase todos os seus parentes tinham sido mortos pelos nazistas. Felizmente, seus pais e sua irmã haviam sobrevivido. Ele concluiu sua tese de PhD e se formou. Mas, ao voltar à França, constatou que os nazistas, com a cumplicidade de um colega francês e outro japonês do judô, o haviam eliminado da história do clube de judô por ele cofundado, mais uma vez pelo fato de ser judeu. Estabeleceu-se então em Londres, prosseguiu fazendo algumas invenções, escreveu outro livro sobre o judô, intitulado Higher Judo, e começou a escrever mais um, The Potent Self, no qual desenvolvia seu método de cura, que passará a usar para ajudar outros cientistas e amigos. Como físico, ele conhecera os grandes, Albert Einstein, Niels Bohr, Enrico Fermi e Werner Heisenberg. Estava profundamente dividido, devia continuar na física nuclear ou, considerando os maravilhosos resultados que obtinha, prosseguir nos tratamentos? Ele optou pelos tratamentos. Comentário meio irônico de sua mãe: ele podia ter ganhado o Prêmio Nobel de Física, mas preferiu ser massagista. 10. De qualquer forma, seus planos de ficar quieto e dar prosseguimento à exploração do método foram novamente interrompidos. Em 1948, as Nações Unidas dividiram a Palestina em duas áreas, uma judia, que passaria a ser o Estado de Israel, e outra árabe, a Palestina. Em questão de horas, 6 países árabes altamente armados atacaram o Estado judeu. Vários cientistas israelenses foram a Londres e convenceram Feldenkrais a voltar, em 1951, para dirigir o Departamento de Eletrônica do Exército Israelense em projetos ultrassecretos, o que ele fez até 1953. Só então, finalmente, estava livre para refinar a obra de sua vida. Em Israel, ele conheceu um químico, Avraham Baniel, que se tornaria um amigo pelo resto da vida. Baniel convenceu Feldenkrais a dar aulas no apartamento dele e de sua mulher toda quinta-feira à noite, dizendo: "Podemos ser um laboratório para você." Princípios básicos. Enquanto aprendia a dominar seus problemas de joelho, escrevia Body and Mature Behavior, e também atendia clientes agora já de forma regular. Feldenkrais aperfeiçoou os princípios que formavam a base dos seus novos métodos. Em sua maioria, eles estão relacionados à facilitação do que denominei etapa de neurodiferenciação, descrita no capítulo 3, uma das etapas-chave da cura neuroplástica. A mente programa o funcionamento do cérebro. Nascemos com um número limitado de reflexos pré-conectados, mas o ser humano tem o aprendizado mais longo, 11 dentre todos os animais, e é durante este que ocorre a aquisição cognitiva. O Homo sapiens, escreveu ele, chega com uma enorme parte de sua massa nervosa ainda sem padrões, sem conexões, de tal maneira que cada indivíduo, dependendo do local de nascimento,
é capaz de organizar o cérebro para se adequar às necessidades do meio. 12. Já em 1949, Feldenkrais escrevia que o cérebro é capaz de formar novos caminhos nervosos para realizar esta adaptação. Em 1981, ele relatou: a mente desenvolve-se gradualmente e começa a programar o funcionamento do cérebro. 13. A maneira como encaro a mente e o corpo envolve um sutil método de reprogramação da estrutura de todo o ser humano para se integrar funcionalmente, o que significa ser capaz de fazer o que o indivíduo quer. Cada indivíduo tem escolha de se programar de uma maneira especial. Quando temos alguma experiência, escreveu ele, o substrato neural, as conexões nervosas no cérebro se organiza. 14. Feldenkrais costumava dizer, como lembra seu aluno David Zemash Bersin, que, em caso de lesão neurológica, uma grande quantidade de matéria cerebral costuma ser preservada, para assumir as funções danificadas. Moshe Feldenkrais foi um dos primeiros neuroplásticos. 2. O cérebro não é capaz de pensar sem função motora. Escreveu Feldenkrais, minha tese fundamental é que a unidade entre mente e corpo é uma realidade objetiva, que essas entidades não estão relacionadas uma a outra desta ou daquela maneira, sendo na verdade um todo inseparável. Para ser mais claro, sustento que um cérebro não seria capaz de pensar sem funções motoras. 15. Até o simples fato de pensar em fazer um movimento desencadeia o movimento, ainda que de maneira muito sutil. Quando levava um aluno a simplesmente imaginar um movimento, ele notava que o tônus dos músculos envolvidos aumentava. Imaginar uma contagem acionava sutis movimentos no aparelho vocal da garganta. Certas pessoas mal conseguem falar se estão com as mãos presas. Toda emoção afeta os músculos faciais e a postura. A raiva se evidencia em punhos e dentes cerrados, o medo, em flexores e músculos abdominais rígidos, além da respiração presa, a alegria, em maior leveza dos membros e do corpo em geral. Feldenkrais frisava que as pessoas podem achar que são capazes de ter um pensamento puro, mas em estado de relaxamento observarão que cada pensamento leva a uma alteração muscular. Toda vez que o cérebro é usado, 4 componentes são acionados: movimento motor, pensamento, sensação e sentimento. Em circunstâncias normais, não vivenciamos qualquer um deles sem os outros 3. 2. A consciência do movimento é a chave para aperfeiçoá-lo. O sistema sensorial, observava Feldenkrais, está intimamente relacionado ao sistema motor, e não separado dele. O objetivo das sensações é orientar, guiar, ajudar a controlar, coordenar e avaliar o êxito de um movimento. O sentido sinestésico desempenha um papel-chave na avaliação do sucesso de um movimento, oferecendo imediato feedback sobre a localização espacial do corpo e dos membros. A consciência do movimento é a base do método de Feldenkrais. Ele dava aos seus cursos o nome de consciência pelo movimento, Awareness through Movement, ATM. Pode parecer meio mágico pensar que os problemas de movimentação, especialmente em pessoas com sérias lesões cerebrais, podem ser radicalmente alterados simplesmente com maior consciência do movimento. Mas só parece mágico porque até então a ciência encarava o corpo como uma máquina dotada de diferentes partes, na qual as funções sensoriais eram radicalmente separadas das funções motoras. Essa ênfase na autoconsciência e no acompanhamento da experiência baseia-se parcialmente na vivência dos aspectos meditativos das artes marciais orientais por parte de Feldenkrais, o que revela sua antecipação em cerca de 50 anos ao atual interesse ocidental pela chamada meditação da atenção plena, Mindfulness Meditation. As percepções de Feldenkrais foram corroboradas pelo neurocientista Michael Merzenich, que demonstrou que as mudanças neuroplásticas de longo prazo ocorrem mais facilmente quando uma pessoa ou um animal presta muita atenção enquanto aprende. Merzenich efetuou experiências de laboratório nas quais mapeou o cérebro de animais antes e depois de diferentes tipos de tarefas de aprendizado. Quando os animais desempenhavam as tarefas automaticamente em busca da recompensa, sem prestar atenção, seus mapas cerebrais eram alterados, mas apenas temporariamente. 16.4. A diferenciação, fazer as menores distinções sensoriais possíveis entre os movimentos, constrói mapas cerebrais. Os recém-nascidos, constatou Feldenkrais,
costumam fazer movimentos muito amplos e pouco diferenciados, baseados em reflexos primitivos, usando muitos músculos ao mesmo tempo, como por exemplo para estender o braço inteiro de maneira reflexiva. Tampouco são capazes de discriminar entre os próprios dedos. À medida que crescem, aprendem a fazer movimentos individuais menores e mais precisos. Mas os movimentos só se tornam precisos quando a criança é capaz de usar a consciência para discernir sutilezas muito pequenas entre eles. Conforme Feldenkrais viria a demonstrar, a diferenciação seria um fator-chave no sentido de ajudar muitas pessoas com derrame, crianças com paralisia cerebral e até autismo. Reiteradas vezes Feldenkrais constatou que, quando uma parte do corpo é lesada, sua representação no mapa mental torna-se menor ou desaparece. Ele se valeu do trabalho do neurocirurgião canadense Wilder Penfield, que demonstrou que a superfície do corpo é representada no cérebro por um mapa. Mas o tamanho de cada parte do corpo no mapa cerebral não é proporcional a seu efetivo tamanho no corpo, mas à frequência e precisão com que é usada. Se a parte do corpo em questão desempenha uma função simples, a coxa, por exemplo, faz basicamente uma coisa, mover o joelho para frente, a representação é pequena. Mas os mapas cerebrais dos dedos, usados frequentemente com muita precisão, são enormes. Feldenkrais entendeu que é um cérebro que se atrofia com a falta de uso, e que, quando determinadas partes são lesadas, não sendo mais usadas com frequência, sua representação no mapa cerebral diminui. Fazendo movimentos muito precisos, diferenciados, dessas partes e prestando muita atenção ao fazê-los, as pessoas têm experiência subjetiva de que se tornam mais amplos, eles ocupam uma área maior em seus mapas mentais, tornando-se mais apurados. 5. É mais fácil fazer a diferenciação quando o estímulo é menor. Em Awareness through Movement, Feldenkrais escreveu: se eu levantar uma barra de ferro, não sentirei diferença se uma mosca pousar nela ou não. Por outro lado, se estiver segurando uma pluma, sentirei nítida diferença se a mosca pousar nela. O mesmo se aplica a todos os sentidos e sensações: audição, visão, olfato, paladar, calor e frio. 17. Quando um estímulo sensorial é muito forte, digamos, uma música muito alta, só sentimos alguma mudança no nível desse estímulo se ela for muito significativa. Se o estímulo for pequeno, seremos capazes de detectar alterações muito pequenas. Esse fenômeno é conhecido na fisiologia como lei de Weber-Fechner. Em suas aulas de ATM, Feldenkrais instruía os alunos a estimular os sentidos com movimentos minúsculos. Esses pequenos estímulos aumentavam radicalmente sua sensibilidade, o que em última análise se traduzia em alterações nos movimentos. A título de exemplo, Feldenkrais pedia que as pessoas, deitadas de costas, oscilassem muito sutilmente a cabeça para cima e para baixo, 18 cerca de 20 vezes, ou mais, fazendo o menor movimento possível, 1/100º de centímetro, com o menor esforço possível. Elas precisavam conscientizar-se apenas do efeito que o movimento tinha do lado esquerdo da cabeça, do pescoço, dos ombros, da pelvis e do resto do lado esquerdo do corpo. A observação dessas alterações leva à diminuição do tônus muscular em todo o lado esquerdo do corpo, embora ambos os lados se movimentem quando a cabeça oscila. Essa alteração ocorre porque a própria consciência ajuda a reorganizar o córtex motor e o sistema nervoso. Se pudesse escanear o corpo antes e depois do exercício, a pessoa constataria que, mentalmente, a imagem corporal do lado esquerdo agora parece mais leve, e também mais ampla, mais longa e mais relaxada que o lado direito. A causa é que o mapa cerebral desse lado agora está mais diferenciado e representa o corpo com mais detalhes. Essa técnica de alteração do tônus corporal e dos mapas cerebrais é de grande ajuda, uma vez que muitos problemas de movimentação frequentemente surgem porque certas áreas do corpo não são bem representadas nos mapas cerebrais. 6. A lentidão do movimento é a chave da consciência, e a consciência é a chave do aprendizado. Na formulação de Feldenkrais, o tempo decorrido entre o pensamento e a ação é a base da consciência. 19. Se alguém saltar rápido demais, não poderá olhar antes de saltar. Ele foi buscar esse princípio da movimentação lenta, para ampliar a consciência e aprender melhor,
diretamente nas artes marciais orientais. As pessoas que aprendem Tai Chi praticam seus movimentos numa velocidade glacial, praticamente sem nenhum esforço físico. Nos seus primeiros livros sobre judô, como Practical Unarmed Combat, Feldenkrais enfatizara a necessidade de repetir as ações muito lenta e calmamente, observando que os movimentos apressados são ruins para o aprendizado. Os movimentos mais lentos permitem uma observação mais sutil e uma diferenciação mais refinada do mapa, possibilitando maior mudança. Vale lembrar que, quando dois eventos sensoriais ou motores ocorrem reiterada e simultaneamente no cérebro, ficam ligados um ao outro, pois os neurônios que disparam juntos se conectam, e os mapas cerebrais dessas ações se fundem. Em O Cérebro que se Transforma, relatei que Merzeniche descobriu como as pessoas podem perder a sua diferenciação cerebral, e ele explicava que podem ocorrer armadilhas cerebrais quando duas ações são repetidas ao mesmo tempo com muita frequência. Seus dois mapas cerebrais, destinados a estarem separados ou diferenciados, fundem-se. Ele mostrou que, quando os dedos de um macaco eram atados e assim forçados a mover-se de forma simultânea, os dois respectivos mapas cerebrais se fundiam. Os mapas também se fundem na vida cotidiana. Quando um músico move dois dedos ao mesmo tempo com grande frequência ao tocar um instrumento, os mapas dos dois às vezes se fundem, e quando o músico tenta mover um dedo apenas, o outro também se movimenta. Agora os mapas dos dois dedos estão desdiferenciados. Quanto mais intensamente o músico tentar gerar movimentos separados, mais haverá de movimentar ambos os dedos, reforçando o mapa fundido. Ele foi apanhado numa armadilha cerebral, e quanto mais tentar livrar-se dela, mais fundo ele irá, desenvolvendo um estado conhecido como distonia focal. Todos nós temos tendência a armadilhas mentais menos dramáticas. Sentados diante de um computador, por exemplo, inconscientemente erguemos o ombro ao digitar. Depois de algum tempo, podemos constatar, como no meu caso, que muitas vezes o ombro está erguido sem necessidade. Logo virá uma dor no pescoço. Uma maneira de começar a desativar esse processo é aprender novamente a diferenciar os músculos que elevam o ombro dos que são usados na digitação. Para isto, é necessário ter consciência de que as duas ações estão sendo feitas simultaneamente. 7. Reduzir o esforço sempre que possível. O uso da força é o oposto da consciência. O aprendizado não ocorre quando estamos nos esforçando. O princípio a ser seguido não deveria ser sem dor, sem ganho, mas com estresse, nenhum ganho. Feldenkrais considerava que o uso da força de vontade, que obviamente não lhe faltava, não contribuía para o desenvolvimento da consciência, como tampouco qualquer tipo de ação compulsiva numa corrente de força, que aumenta o tônus muscular em todo o corpo. O esforço compulsivo leva a movimentos automáticos e descuidos que se tornam habituais e alheios a alterações de situação. A compulsão é o problema, e não a solução. Podemos eliminar muita tensão muscular usando a consciência para identificar a frequência com que, sem pretendê-lo, tensionamos e usamos músculos desnecessários para determinado movimento. Ele chamava esses movimentos supérfluos de parasitários. 8. Os erros são essenciais, e não existe uma maneira certa de se movimentar, apenas maneiras melhores. Feldenkrais não corrigia erros nem consertava pessoas. Costumava enfatizar: não seja sério demais, ansioso, evitando qualquer movimento errado. O aprendizado na consciência pelo movimento é uma fonte de sensações agradáveis, que perdem a clareza se algo vier a comprometer o prazer da coisa toda. Não é possível evitar erros. 20. Para ensinar os alunos a deixar para trás um hábito problemático, ele os estimulava a experimentar movimentos aleatórios até encontrar algum que funcionasse melhor. Em vez de corrigir erros, induzia-os a detectar a ausência de fluidez em movimentos quase imperceptíveis. Insistia para que aprendessem com seus próprios movimentos, e não com ele. Nas aulas de ATM, ele encorajava os alunos a deixar de lado o pensamento crítico. Não são vocês que devem decidir como fazer o movimento. 21. Deixem que o sistema nervoso decida. Ele tem milhões de anos de experiência.
Em certo sentido, ele pedia aos alunos que fizessem uma livre associação psicanalítica, usando o movimento em vez das palavras, para permitir que surgissem suas próprias soluções de movimentos espontâneos. 9. Os movimentos aleatórios proporcionam variações que permitem avanços no desenvolvimento. Feldenkrais descobriu que ganhos monumentais não são conquistados por movimentos mecânicos, mas exatamente pelo oposto, movimentos aleatórios. As crianças aprendem a rolar, rastejar, sentar e caminhar experimentando. A maioria dos bebês, por exemplo, aprende a rolar ao seguir com os olhos algo que lhes interessa, chegando tão longe com o olhar que, para sua surpresa, acabam rolando. Aprendem a rolar por acidente, a partir de um movimento aleatório. Às vezes os bebês aprendem a sentar na tentativa de levar os pés à boca, e não porque querem realmente sentar. Aprender a ficar de pé e a caminhar são avanços muito importantes feitos pelos bebês sem treinamento. Quando estão prontos, eles aprendem por tentativa e erro. Anos depois de Feldenkrais fazer essa descoberta, Adra Stertelin, 22, provavelmente a mais notável cientista do desenvolvimento motor, demonstrou que toda criança aprende a caminhar de uma maneira diferente, por tentativa e erro, e não, como se presumia, graças a um programa embutido padronizado, aplicável a todos. Telen revolucionou a visão científica do desenvolvimento motor, mas ao descobrir que Feldenkrais dissera praticamente a mesma coisa ficou absolutamente perplexa. 23 Com suas descobertas clínicas e disse aos alunos de Feldenkrais: acho que a ciência pode parecer bem grosseira em comparação com o conhecimento intuitivo e empírico do cérebro que vocês estão desenvolvendo. E então especializou-se na prática do método Feldenkrais. Esses vislumbres contrastam com a abordagem de muitas terapias físicas convencionais ou com o uso de aparelhos de reabilitação, que em geral administram exercícios repetitivos a pacientes com problemas biomecânicos, partindo do pressuposto de que existem movimentos ideais para levantar algo, caminhar, sair de uma cadeira e assim por diante. Feldenkrais detestava quando suas aulas de ATM eram chamadas de exercícios, pois a repetição mecânica da ação era, para começo de conversa, exatamente o que gerava os maus hábitos. 10 Até o menor movimento de uma única parte do corpo envolve todo o corpo. Numa pessoa capaz de movimentos firmes, graciosos e eficazes, todo o corpo se organiza como um todo para fazer o movimento, por menor que seja. Vejamos o seguinte paradoxo. Podemos erguer um dedo com facilidade, podemos estender o braço para apertar a mão de um amigo ou levantar um copo com igual facilidade. Quando inconscientemente encolhemos os ombros, ao falar, fazemos isso com a mesma facilidade. Mas como podem todos esses movimentos apresentar a mesma facilidade? Um dedo é muito mais leve que uma mão ou um antebraço, e a mão e o antebraço, mais leves que todo o braço. Eles são de igual facilidade porque, na prática, quando feitos de maneira graciosa, usamos todo o corpo para cada ação. Quando o corpo está bem organizado, a tensão muscular é limitada em todo ele, e a carga para as ações é compartilhada pelos músculos, o esqueleto e o tecido conjuntivo. Feldenkrais aprenderá com Kano que os grandes mestres de judô estão sempre relaxados e que, no ato correto, não há nenhum músculo no corpo contraído com maior intensidade que os demais. A sensação é de ação sem esforço. O praticante não precisa ser mais forte que o adversário, desde que seu corpo como um todo esteja mais coordenado, ou, como ele viria a dizer mais tarde, mais bem organizado. 24:11 Muitos problemas do movimento e a dor que os acompanha são causados por hábitos adquiridos, e não por uma estrutura normal. Em sua maioria, os tratamentos convencionais partem do pressuposto de que a função depende integralmente da estrutura corporal subjacente e suas limitações. Feldenkrais descobriu que as dificuldades de seus alunos eram causadas tanto pela maneira como seus cérebros aprendiam a se adaptar às anomalias estruturais quanto pelas próprias anomalias, e às vezes mais até, como aconteceu com o seu joelho. As adaptações originais que teve de fazer inicialmente com o joelho de certa forma o ajudaram a contornar a situação, mas ele viria a aprender outras ainda melhores, criando uma nova maneira de caminhar, que lhe serviu pelo resto da vida, sem que jamais precisasse de cirurgia.
Toda dificuldade do movimento tem sempre um componente cerebral. Feldenkrais começou a transmitir o uso de seus princípios exatamente da maneira como o judô era ensinado, em turmas de ATM. Os participantes em geral tinham diferentes problemas: dor no pescoço, dores de cabeça, ciática, hérnias de disco, ombro congelado, claudicação pós-cirúrgica. Ele os convidava a deitar em esteiras de judô. Os enormes músculos antigravidade, os extensores das costas e os músculos da coxa relaxavam, e os padrões habitualmente desencadeados pela resistência à gravidade para ficar de pé eram suprimidos. Ele os fazia varrer mentalmente o corpo com atenção, para se tornarem conscientes do que estavam sentindo e das partes do corpo em contato com a esteira. Com frequência dizia-lhes que prestassem atenção à maneira como respiravam. Muitas vezes as pessoas prendem a respiração ao encontrar alguma dificuldade de movimento. Em seguida, ele os fazia explorar algum movimento minúsculo num dos lados do corpo durante boa parte da aula, percebendo as diferenças na maneira de fazer cada um desses movimentos. Nesse ponto é que o conhecimento de Feldenkrais sobre hipnose e de Emery Cohen entrava em ação. Enquanto falava, ele dava sugestões quase hipnóticas para estimulá-los a fazer o movimento com o menor esforço e a maior facilidade possíveis, além de uma sensação de grande leveza. Em geral, escolhia movimentos cruciais em dado momento do desenvolvimento inicial, como levantar a cabeça, rolar, rastejar ou encontrar maneiras fáceis de chegar a uma posição sentada. Como professor, posso acelerar o seu aprendizado, escreveu, apresentando a experiência nas condições em que o cérebro humano começou a aprender. 25 podia então passar 15 minutos fazendo os alunos rolarem a cabeça suavemente para um lado e percebendo o que sentiam, até onde conseguiam rolá-la. Em seguida, pedia que apenas imaginassem estar rolando a cabeça, para notar o que sentiam ao longo do corpo. Muitas vezes os músculos se contraíam, ao simples pensamento de fazer o movimento. Até que acontecia algo estranho. Perto do fim da aula, ele pedia que fechassem os olhos e voltassem a percorrer mentalmente o corpo. O lado no qual haviam trabalhado em geral estava mais próximo da esteira, com a sensação de ser mais longo e maior. Suas imagens corporais haviam mudado, e eles eram capazes de rolar muito mais a cabeça. Os músculos contraídos haviam se liberado. No pouco tempo remanescente, eles passavam a trabalhar do outro lado, constatando que muitos dos ganhos obtidos no primeiro eram rapidamente transferidos. Feldenkrais muitas vezes pedia aos alunos que passassem a maior parte da sessão focalizando a atenção no lado menos tenso do corpo e tentando encontrar maneiras de movimentá-lo com maior facilidade. Os alunos então verificavam que era como se essa consciência da maneira mais graciosa de se mover fosse espontaneamente transferida para o lado mais tenso. Feldenkrais dizia às vezes que as partes problemáticas do corpo não aprendiam com ele, mas sim com o lado do corpo que se movia confortavelmente. Se, durante a aula, uma aluna constatasse uma restrição ao fazer determinado movimento, devia apenas notá-la, sem julgamento negativo. Não devia tentar forçar a barra para superar uma restrição ou corrigir um erro. Em vez disso, devia explorar diferentes tipos de movimentos, para ver com qual se sentia melhor, qual parecia mais eficaz e tranquilo. Não se trata de eliminar o erro, dizia Feldenkrais. A questão é aprender. 26 Pensar em termos de erro e julgamentos negativos leva o corpo e a mente a um estado de tensão que não contribui para o aprendizado. O aluno devia explorar e aprender novas maneiras de se movimentar e, nesse processo, desenvolver e reorganizar o sistema nervoso e o cérebro, e não consertá-los. Essas aulas eram profundamente relaxantes, e os alunos terminavam sentindo muito menos dor e com uma amplitude muito maior de movimentos. Não demorou e as pessoas começaram a procurar Feldenkrais para trabalhar em sessões individuais, em busca de ajuda para dores no pescoço, nos joelhos e nas costas, ou por causa de problemas posturais e pós-cirúrgicos ligados ao movimento. Usando os mesmos princípios, ele começou a ter grande sucesso nessas sessões individuais, movimentando levemente o corpo dos pacientes numa mesa, em vez de instruí-los a fazê-los por si mesmos. Feldenkrais passou a designar como integração funcional a meia hora passada com um cliente individual sobre uma mesa.
O objetivo era que o aluno pudesse funcionar bem, independentemente de qualquer problema estrutural, e que a mente e todas as partes do corpo encontrassem uma nova maneira integrada de funcionar juntos. Donde o nome integração funcional. Como também encarava esse método como um tipo de aula, ele se referia aos clientes como alunos. Ao contrário do que acontecia nas aulas de ATM, nas quais sugeria vários movimentos, essas sessões eram quase inteiramente não verbais, exceto no início, quando o aluno podia relatar seu problema. Feldenkrais começava posicionando o aluno na mesa, na postura que gerasse maior conforto, relaxamento, apoio e sensação de segurança, para diminuir a tensão corporal. É muito comum que as pessoas adquiram o hábito de conter partes do corpo com rigidez, sem consciência disso. Para reduzir o estresse ou a tensão muscular na região lombar, ele colocava um pequeno cilindro sob a cabeça, os joelhos ou alguma outra parte do corpo. Sempre que há qualquer tensão no corpo, o tônus muscular aumenta, tornando mais difícil que a pessoa perceba as sutis diferenciações de movimento, essenciais para melhorar e aprender novos movimentos. Quando o aluno se sentia confortável e sua tensão muscular estava no mais baixo nível possível, é que Feldenkrais considerava o cérebro mais disponível para aprender. Sentando-se ao lado do aluno, Feldenkrais começava a se comunicar pelo toque com seu sistema nervoso. Primeiramente a partir de pequenos movimentos, para que a mente e o cérebro em observação iniciassem um processo de diferenciação. Não eram toques destinados a impor algo ao cérebro, mas a se comunicar com ele. Se o corpo da pessoa se movesse, ele se movia conjunto, solidário, sem jamais usar em seus movimentos mais força que o necessário. Não massageava os músculos nem pressionava muito, como massagistas ou terapeutas que trabalham de maneira mais autoritária na manipulação das articulações. Era raro atuar diretamente numa área dolorida, abordagem que serviria apenas para aumentar a tensão muscular. Dessa maneira, podia começar trabalhando numa parte do corpo muito distante daquela na qual o aluno considerava residir o problema, não raramente do lado oposto. Podia iniciar movendo suavemente um dedo do pé, longe de algum ponto dolorido na parte superior do corpo. Se sentisse alguma restrição, jamais forçava. O que descobriu foi que o cérebro percebia esse relaxamento no dedo do pé, e a pessoa se imbuía dessa imagem de movimento relaxado, que logo se generalizava, de tal modo que todo esse lado do corpo também relaxava. A abordagem de Feldenkrais difere de certas terapias corporais convencionais em termos de método e objetivos, na medida em que elas focalizam partes específicas do corpo, tendo portanto uma orientação local. Certas formas de fisioterapia, por exemplo, usam aparelhos para mobilizar partes específicas do corpo em movimentos de alongamento e fortalecimento. Pode-se considerar que essas abordagens, muitas vezes extremamente valiosas, tendem a tratar o corpo como se fosse feito de partes individuais, adotando assim uma orientação mais mecânica. Podem prescrever protocolos específicos para áreas problemáticas específicas. Feldenkrais afirmava, não tem nenhuma técnica estereotipada a ser aplicada tal qual a qualquer um, isto vai de encontro aos princípios da minha teoria. Busco e, se possível, encontro um problema maior que possa ser detectado em cada sessão e assim trabalhado para ser amenizado e parcialmente superado. Percorro lenta e progressivamente cada função do corpo. 27 Feldenkrais ganhou ainda maior reputação. Um amigo de Avraham Baniel, Aaron Katzir, cientista que fez importantes contribuições à neuroplasticidade, desenvolveu grande interesse pelo trabalho de Feldenkrais. Levou a informação ao primeiro-ministro israelense, David Ben-Gurion, que em 1957 tornou-se aluno de Feldenkrais. Então, com 71 anos, Ben-Gurion sofria de ciática e dores lombares tão severas que mal conseguia levantar-se para discursar no parlamento. Depois de algumas aulas, Ben-Gurion já era capaz de saltar sobre tanques para discursar para as tropas. Como a casa de Feldenkrais ficava perto do mar, Ben-Gurion, antes de cuidar das questões do Estado, nadava pela manhã e ia ter aula com Feldenkrais. Certa vez, o professor fez com que seu aluno ficasse ereto sobre a cabeça.
Uma foto do idoso primeiro-ministro de cabeça para baixo numa praia de Tel Aviv foi usada numa campanha eleitoral e vista em todo o mundo. Logo Feldenkrais estava viajando para dar aulas de integração funcional ao redor do planeta, tendo entre seus alunos homens como o violinista Ehud Menuhin e o diretor de cinema britânico Peter Brook. Trabalhando com mais alunos, Feldenkrais descobriu que sua maneira de dançar com o cérebro, como costumava dizer, podia melhorar muitos casos de sérias lesões cerebrais, como derrames, paralisia cerebral, graves lesões nervosas, esclerose múltipla, certos tipos de problema na medula espinhal, distúrbios de aprendizado e até casos de perda de partes do cérebro. Trabalho de detetive. Entendendo um derrame, Feldenkrais era convidado a ir à Suíça com frequência. Numa dessas visitas, conheceu uma mulher na casa dos 60 anos, Nora, que sofrerá um derrame no lado esquerdo do cérebro. O livro que escreveu sobre o tratamento dela vem a ser o mais detalhado relato da sua técnica. Num derrame, um coágulo sanguíneo, ou sangramento, interrompe a chegada de sangue aos neurônios e eles morrem. No caso de Nora, a fala tornou-se lenta e confusa, e o corpo, rígido. Ela não ficou paralisada, mas as contrações dos músculos num dos lados tornaram-se espasmódicas. Músculos espásticos são músculos com excesso de tônus que se contraem com muita rapidez. Acredita-se que a espasticidade, derivada da palavra espasmo, ocorre quando os neurônios do cérebro que inibem a contração muscular são lesados. Com isto, apenas os neurônios excitatórios disparam, de modo que ocorre uma tensão muscular excessiva. É um caso clássico de modulação insuficiente do sistema nervoso. Um ano depois do derrame, a fala de Nora tinha melhorado, mas ela era incapaz de ler uma palavra e de escrever o próprio nome. Passados 2 anos, ainda precisava de cuidados o dia inteiro, pois muitas vezes saía de casa e não era capaz de encontrar o caminho de volta. Sentia-se profundamente deprimida com a perda das funções mentais. Feldenkrais conheceu-a 3 anos após a manifestação da doença e não tinha a menor ideia sobre como poderia abordar o problema. Cada derrame com sequelas cognitivas é único e, para entender exatamente quais as funções cerebrais lesadas, muitas vezes é necessária a habilidade de um detetive. Ele sabia que o ato de ler não é natural. O processo de aprendizado requer o acionamento de muitas funções cerebrais diferentes. Sabia também que, quando o circuito neural que processa uma função é afetado por um derrame, não significa que toda a rede foi danificada, quando uma capacidade não pode ser desempenhada como antes. Apenas algumas das células que eram essenciais a esse desempenho deixam de funcionar. 28 Muitas vezes era possível recrutar outros neurônios e ensinar-lhes a diferenciar-se para realizar a habilidade, embora geralmente de uma forma diferente. Feldenkrais só pôde dar a Nora algumas aulas antes de voltar a Israel, e como ela não fazia progressos com o tratamento convencional, assim a família decidiu que Nora deveria ir a Israel trabalhar com ele. No início do trabalho com a aluna, Feldenkrais tentava descobrir por que ela não conseguia ler e escrever. Também se questionava sobre sua consciência e orientação corporal. Ela vivia tropeçando nos objetos. Quando tentava sentar-se numa cadeira, muitas vezes sentava na beira do assento. Ao deixar sua sala, que tinha várias portas, muitas vezes optava pela porta errada. No fim de uma aula de meia hora, ele colocou os sapatos que ela havia tirado antes de começar a sessão em frente aos seus pés, com a parte dos dedos voltada para ela, sem explicar o motivo. Ela ficava muito confusa, não conseguia calçá-los, não diferenciava o pé direito do esquerdo e se atrapalhava por 5 ou 6 minutos. Esse erro levou-o a concluir que sua lesão cerebral a impedia de distinguir esquerda e direita, o que também comprometeria sua capacidade de ler. Ele teria de lidar inicialmente com esse problema de esquerda-direita porque, na infância, as crianças também precisam aprender a diferenciar esquerda e direita muito antes de aprender a ler. Antes, porém, de poder cuidar do problema de orientação de Nora, ele precisava acalmar seu cérebro ruidoso e hiperexcitado, sabendo que havia aí um problema, uma vez que, quando erguia seus membros, não conseguia dobrá-los, por excesso de tensão muscular.
Ele corrigiu a dificuldade fazendo-a deitar-se de costas, e colocava cilindros de madeira cobertos com espuma sob sua nuca e por trás dos joelhos, o que reduzia o tônus muscular de seu corpo espástico. Em seguida, à medida que movimentava suavemente sua cabeça para frente e para trás, com um toque cada vez mais leve, seu corpo relaxava, predispondo o cérebro e o sistema nervoso a deixá-la num estado de consciência intensificada. Com tão poucos estímulos chegando no cérebro, seria fácil para ela diferenciar pequenas diferenças sensoriais e aprender. Em seguida, ele simplesmente tocava seu ouvido direito e dizia, de um jeito brincalhão, "Este é o ouvido direito." Deitada de costas, ela via um sofá à direita da mesa onde se encontrava. Ele tocava seu ombro e dizia, "Este é o ombro direito." Descia então por esse lado do corpo, tocando-a dessa maneira vários dias seguidos. Ele nunca usava a palavra esquerda nem tocava o lado esquerdo. Numa sessão seguinte, ele a fez deitar-se de bruços, voltando a tocar seu lado direito. Mas ela ficou confusa, pois estava equiparando direita à maneira como via o ambiente deitada de costas, com um sofá do seu lado direito. Agora que estava deitada de bruços, o lado direito estava distante do sofá. Esquecemos que na infância precisamos aprender essa distinção. Ele passou algumas sessões ensinando-lhe onde ficava o seu lado direito quando ela estava em diferentes posições. Parte da sua genialidade estava precisamente em perceber que um conceito aparentemente tão simples como a orientação era na verdade complexo. Feldenkrais deu então mais um passo, fazendo-a cruzar a perna direita sobre a esquerda. Nora o fez, mas agora achava que sua perna esquerda era sua perna direita, pois estava do mesmo lado que ela. Eles levaram 2 meses de aulas assim para experimentar diferentes posições de direita e esquerda, até que ela compreendesse esquerda e direita em toda a sua complexidade. Enquanto isso, seu cérebro formava um novo mapa de consciência corporal de esquerda e direita. Às vezes Nora tinha uma recaída entre as aulas, e ele tinha de começar de novo do início, mas lentamente as recaídas tornaram-se menos frequentes. Só agora ele estava pronto para introduzir textos. Nora disse que não conseguia ver as palavras. Ele a enviou a um oftalmologista, que disse que sua vista estava normal, confirmando que o problema de leitura estava no cérebro, e não nos olhos. Feldenkrais deu-lhe um livro com letras muito grandes. Ela tremeu. Ele entregou-lhe então um par de óculos, mas ela se atrapalhou. Não sabia como conduzi-los ao lugar certo no rosto. Fiquei aborrecido comigo mesmo, escreveu ele, por não ter me dado conta de que até a transferência da consciência corporal para objetos externos precisa de treinamento. 29 Um bebê, agarrando os óculos do pai e tentando botá-los no rosto, enfrenta o mesmo problema. Ele então treinou-a a orientar os óculos adequadamente até a cabeça, de maneira que a lente esquerda ficasse sobre o olho esquerdo, e a lente direita, sobre o olho direito. Como ela dizia que não enxergava, Feldenkrais, em vez de lhe pedir que lesse, o que poderia estressá-la, simplesmente dizia que olhasse para as páginas, fechasse os olhos e visse que palavras lhe vinham à mente, numa livre associação freudiana. Quando ela acabava de olhar, ele percorria as páginas que lhe havia mostrado e constatava que as palavras que ela dizia estavam do lado esquerdo da página, perto do pé, em geral as 3 últimas palavras da linha. Fiquei exultante. Ela de fato havia lido palavras, mas sem saber onde as havia lido. 30 comentou ele. Nora dissera a Feldenkrais, eu não consigo ver, e não eu não consigo ler. Ele começava a entender o que ela queria dizer. Pegou um canudo e colocou uma extremidade entre seus lábios e a outra entre as pontas dos dedos, posicionadas sobre uma palavra num livro. Queria estabelecer uma ligação direta entre a boca, que fala, e os olhos, que veem. Ela via a palavra na extremidade do canudo, mas ainda não conseguia lê-la. Depois de cerca de 20 tentativas, porém, espontaneamente começou a dizer a palavra que estava na extremidade do canudo, mais ou menos como as crianças, quando aprendem a ler, muitas vezes precisam apontar cada palavra com os dedos. Nora estava lendo. Em diversas ocasiões, Feldenkrais sentava-se à sua esquerda. Botava a mão direita sob seu braço esquerdo, na altura do punho, para ajudá-la a segurar o livro.
com a outra mão, ajudava a afirmar o canudo entre os lábios. Dessa maneira, podia sentir a menor alteração em seu corpo, a mais leve suspensão da respiração, no exato momento em que ocorria. Nesse momento, ele sabia que estava na hora de parar de mover o canudo, até que seu sistema nervoso fosse capaz de se reorganizar. Era uma espécie de simbiose dos dois corpos. Eu sentia qualquer alteração no seu estado de ânimo, e ela sentia meu poder decidido, tranquilo e não coercitivo. Eu não a apressava, mas lia as palavras em voz alta no exato momento em que percebia que ela se enrijecia na ansiedade e perdia o controle. Gradualmente, passei a precisar ler cada vez menos. 31 Uma das mais importantes formas desenvolvidas por Feldenkrais para ajudar o cérebro lesionado a aprender era usar o próprio corpo para sentir, sintonizar e identificar-se com o sistema nervoso do aluno. O toque sempre foi importante para ele, pois acreditava que, quando seu sistema nervoso se conectava com o de outra pessoa, os dois passavam a formar um só sistema, um novo conjunto, uma nova entidade. Tanto a pessoa tocada quanto a que toca sentem as sensações transmitidas pelas mãos em contato, ainda que não entendam e não saibam o que está sendo feito. A pessoa tocada torna-se consciente do que aquela que toca está sentindo, e, sem entendê-lo, altera sua configuração para se adequar ao que sente ser desejado por ela. Quando estou tocando, não espero nada da pessoa que toco, apenas sinto o que a pessoa tocada precisa, quer ela saiba ou não, e o que posso fazer no momento para fazê-la sentir-se melhor. 32 Ele diz que a ideia de dois sistemas nervosos em simbiose assemelha-se a uma dança, na qual um parceiro aprende seguindo o outro, sem qualquer instrução formal. 33 Essa dança, como qualquer outra, é uma questão de comunicação entre duas pessoas. Ao tocar um aluno, Feldenkrais muitas vezes estava comunicando sugestões não verbais sobre o que o seu corpo podia ser capaz de fazer quando ele o movia, permitindo-lhe sentir novas variações de movimento que podiam estar ao alcance de seus membros limitados. Isto é particularmente importante com alunos mais velhos, que, na medida em que foram envelhecendo, já repetiram os mesmos hábitos de movimento muitas e muitas vezes, o que, do ponto de vista neuroplástico, reforça esses padrões, ao negligenciar outros padrões. Eles perdem os respectivos circuitos, num cérebro que se atrofia por falta de uso. Feldenkrais conseguia lembrar aos alunos movimentos que haviam perdido. Passados 3 meses, ele ensinou a Nora como segurar uma caneta e escrever usando outras técnicas engenhosas. Ela continuou a melhorar, até que as aulas chegaram ao fim e ela voltou para a Suíça. 1 ano depois, em visita à Suíça, Feldenkrais viu Nora caminhando perto da estação ferroviária em Zurique. Ela parecia confiante. Enquanto conversavam, e ele ficou muito feliz de constatar que a relação professor-aluna tinha acabado, dando lugar à habitual informalidade prazerosa de dois amigos que se encontram por acaso. Ao concordar em trabalhar com Nora, Feldenkrais não ficou impressionado com o fato de ela ter perdido substância cerebral, pois sabia que seu cérebro era plástico, não podia saber quais seriam seus limites antes de tentar pacientemente ensinar-lhe a recriar sua orientação, e depois a ler e escrever, como se faria com uma criança. A chave para seu progresso era identificar qual função cerebral estava faltando, para em seguida ensinar-lhe a realizar diferenciações sensoriais. À medida que sua mente, sua consciência, se dava conta dessas diferenças, elas eram conectadas aos seus mapas cerebrais, e Nora tornava-se capaz de fazer diferenciações ainda mais sutis. Há uma grande beleza na imagem dessas duas pessoas idosas, Feldenkrais então com cerca de 70 anos, sentado ao lado de Nora, uma ensinando a outra a ler, os dois sistemas nervosos tão interligados e sintonizados, e ele aprendendo tanto quanto ela. Como viria a escrever? Mas Feldenkrais tomava muito cuidado com as palavras que usava para relatar o processo que percorreu com Nora. Não se tratava, dizia, de uma recuperação. Recuperação não é a palavra certa, escreveu ele, pois a parte do córtex motor onde o ato de escrever é organizado e direcionado não estava em condições de atuar como antes. A melhor palavra é recriação de uma capacidade de escrever.
34 Como os circuitos dos mapas cerebrais originalmente envolvidos nos atos da leitura e da escrita foram lesionados pelo derrame, essas funções precisavam ser assumidas por outros neurônios. Ele não se referia ao que fez com Nora como uma cura, embora muitos provavelmente o fizessem. Preferia a palavra melhora. Melhora, escreveu, é algo gradual que não tem limite. Cura até uma volta ao estado anterior de atividade, que não era necessariamente excelente nem sequer bom. 35 Essas melhoras seriam dramáticas em crianças nascidas com lesão cerebral e que, para começo de conversa, nunca tinham tido nenhum bom funcionamento. Ajudando crianças à medida que ganhava mais experiência com pacientes de derrame, Feldenkrais começou a atender crianças com paralisia cerebral, muitas das quais haviam sofrido derrame no útero ou falta de oxigenação do cérebro durante o parto. Em muitos casos não conseguiam controlar a língua e os lábios para falar. Tal como os adultos que sofreram derrame, as crianças com paralisia cerebral geralmente desenvolvem membros rígidos ou espásticos, com tanta tensão muscular que se tornam rígidas demais para se movimentar normalmente, ou nem se movimentam. Nas crianças, a rigidez cria um sério problema. No nascimento, não temos mapas cerebrais sofisticadamente desenvolvidos e diferenciados que nos permitam sentir e fazer movimentos individuais refinados. Um recém-nascido saudável leva o punho à boca para chupar, e todo o mapa cerebral não diferenciado da mão se ativa para processar a sensação e o movimento. Com o passar do tempo, ele consegue diferenciar alguns dedos dessa mão e chupá-los, e em seguida talvez apenas o polegar. Ao brincar com as mãos, seu mapa cerebral da mão está se diferenciando, formando áreas separadas para poder sentir e movimentar cada dedo. Mas uma criança com paralisia cerebral, com membro ou corpo espasmódico, não é capaz de fazer movimentos refinados separadamente, os membros estão rígidos demais. Muitas vezes a mão forma um punho cerrado, de modo que ela sequer é capaz de iniciar o desenvolvimento do mapa cerebral e a diferenciação em áreas para cada movimento. Outro sintoma visto com frequência numa criança com paralisia cerebral é não conseguir encostar os calcanhares no chão quando de pé, ou quando é sustentada nessa posição por um adulto, pois as contrações musculares nas panturrilhas puxam os calcanhares para cima. Em consequência, os tendões de Aquiles estão sempre tensos. Outras crianças têm genu valgo. Os músculos da parte interna da coxa, os adutores, são tão tensos que aproximam os joelhos um do outro. Ambas as condições podem ser muito dolorosas. A medicina clássica prescreve cirurgia nesses casos. O cirurgião corta e alonga o tendão de Aquiles. Às vezes, são usadas injeções de botox para paralisar o músculo e liberar a tensão. Mas a contração muscular continua, e assim as operações ou aplicações de injeção precisam ser repetidas. No caso das crianças com genu valgo, o adutor é cortado para aliviar a pressão. Apesar de bem-intencionadas, nenhuma dessas duas abordagens drásticas ataca o problema subjacente, pois é o cérebro que está disparando o sinal para contrair os músculos. E os procedimentos deixam a criança com uma mecânica corporal anormal, pelo resto da vida. Outras abordagens médicas envolvem diferentes exercícios de estiramento, partindo do princípio de que os músculos e o tecido conjuntivo são encurtados e paralisados naquele lugar, o que é verdade. Mas esses estiramentos muitas vezes são dolorosos e tampouco levam em consideração o fato de que é o cérebro que está dizendo aos músculos que se enrijeçam. Feldenkrais considerava que a espasticidade é causada não só pela lesão inicial do cérebro, mas também pela sua dificuldade em regular a sensação e a atividade motora, por falta de estímulos diferenciados. Desse modo, o cérebro não sabia quando desligar a ativação do córtex motor. Certa vez, quando dava uma oficina em Toronto, Feldenkrais atendeu um menino com paralisia cerebral. Efron não andava normalmente, precisava de um andador com rodas e se apresentava muito espástico e rígido. Como seus calcanhares não tocavam o solo, ele andava sobre os dedos. Mas seu problema mais urgente era que os joelhos estavam presos, inseparáveis. Um cirurgião já havia agendado uma intervenção para cortar os adutores e separar os joelhos.
Feldenkrais começou a trabalhar na questão da caminhada sobre os dedos. Com Efron deitado, ele fazia minúsculos movimentos nos pés do menino e depois nas pernas, para ajudá-lo a diferenciar os mapas cerebrais desses membros. Em muito pouco tempo, seu aluno começou a relaxar e a respirar com mais facilidade. Feldenkrais estava enviando mensagens ao cérebro de Efron, usando os neuroníeus sensoriais de seus pés e pernas. Esse estímulo permitia que o cérebro distinguisse os dedos dos pés e seus músculos, os músculos das panturrilhas e das coxas, assim como os movimentos que podiam fazer. Só depois de se tornar capaz de fazer essas distinções é que o cérebro podia começar a regular adequadamente o acionamento dos neuroníeus do seu sistema motor e seu tônus muscular. Numa aula de integração funcional, se Feldenkrais sentia que a pessoa tinha um músculo que estava prendendo e contraindo demais, geralmente ele fazia por essa pessoa o que seu sistema nervoso perturbado estava exagerando. Um dos praticantes perspicazes do seu método, Carl Ginzburg, relatava que, com frequência, em vez de tentar fazer com que um aluno deixasse de se segurar, o professor tratava ele próprio de segurá-lo. A compreensão dos hábitos desenvolvida por Feldenkrais levava-o a não se opor a essa atividade, mas a apoiá-la, assumindo-a diretamente. 36 Feldenkrais verificou que, uma vez contando com esse apoio, a maioria dos alunos simplesmente abandonava a ação habitual. 3 Feldenkrais conseguiu que Efron cruzasse um joelho sobre o outro, aproximando-os ainda mais do que já estavam. Ao encurtar ainda mais a distância dos joelhos, Feldenkrais fazia o que o sistema nervoso desequilibrado do menino estava exagerando, ensinando a seu sistema nervoso que não precisava se esforçar tanto. Em questão de poucos minutos, os músculos espasmódicos da coxa de Efron se liberaram, sem que Feldenkrais recorresse ao uso da força. Agora que os joelhos estavam um pouco separados, ele colocou o punho entre eles e pediu que o menino o apertasse com os músculos internos das coxas. Efron então relaxou totalmente os músculos e seus joelhos se abriram completamente. Viu como é muito mais fácil ficar com os joelhos abertos, 37 comentou Feldenkrais. Mantê-los fechados exige trabalho. Feldenkrais usará o corpo de Efron para programar o cérebro. Um estudo realizado em 2006 com 33 voluntários mostrou que as aulas de consciência pelo movimento também podem alongar músculos, 38 exatamente como os exercícios de alongamento, uma abordagem que pode ser interessante para os atletas. 4. Uma menina sem uma parte do cérebro. A abordagem de Feldenkrais pode alterar radicalmente até mesmo a vida de pessoas que já nasceram sem grande parte do cérebro, facilitando a diferenciação nas áreas cerebrais remanescentes. Elizabeth, entrevistada por mim, nasceu sem um terço do cerebelo, uma parte do cérebro que ajuda a coordenar e controlar a execução precisa dos movimentos, do pensamento, do equilíbrio e da atenção. Sem o cerebelo, uma pessoa tem dificuldade para controlar todas essas funções mentais. O cerebelo, palavra que em latim significa pequeno cérebro, tem mais ou menos o tamanho de um pêssego e está alojado debaixo dos hemisférios cerebrais, perto da parte posterior do cérebro. Embora ocupe apenas cerca de 10% do volume do cérebro, contém quase 80% dos seus neuroníeos. 39 O nome técnico da doença de Elizabeth é hipoplasia cerebelar, e não havia nenhum tratamento conhecido para mudar seu curso. Quando ela estava no útero, sua mãe sentiu que poderia haver algum problema, pois Elizabeth mal se mexia. Quando ela nasceu, não movia os olhos. Eles tremulavam e não ficavam alinhados, voltando-se em diferentes direções. Com 1 mês de idade, raramente seguiam os objetos. Os pais ficaram apavorados com a eventualidade de que ela não pudesse ver normalmente. Com seu crescimento, ficou claro que a filha tinha algum problema de tônus muscular. Às vezes ela se mostrava muito mole, com muito pouca ou nenhuma tensão muscular, mas outras vezes se apresentava com tensão excessiva e espástica, sem fazer movimentos voluntários exploratórios. Foi submetida a fisioterapia convencional e terapia ocupacional, mas eram tratamentos dolorosos para ela. Quando Elizabeth tinha 4 meses, o neurologista pediátrico, chefe de um importante centro médico, testou a atividade elétrica do seu cérebro. Disse aos pais que seu cérebro não se desenvolvera desde o nascimento,
e não havia motivos para acreditar que viesse a fazê-lo. A maioria das crianças com esse tipo de problema evidencia déficits persistentes, e se acreditava que a plasticidade do cerebelo é limitada. 40 O médico também disse aos pais que sua condição era muito semelhante à paralisia cerebral, prognosticando que ela jamais seria capaz de sentar, apresentaria problemas de incontinência e teria de ser permanentemente assistida numa instituição. A mãe mais tarde recordaria: lembro que ele disse, o melhor que podemos esperar seria um profundo retardo. Os médicos de Elizabeth estavam relatando apenas sua experiência com crianças nesse estado que eram submetidas a tratamentos convencionais, os únicos que conheciam. Ainda assim, os pais foram buscar ajuda. Certo dia, um amigo, cirurgião ortopédico, que conhecia o trabalho de Feldenkrais, disse: esse cara é capaz de coisas que ninguém mais consegue fazer. Ao serem informados de que ele viria de Israel para uma cidade perto da deles para treinar praticantes do seu método, uma das suas principais atividades na década de 1970, eles marcaram uma consulta. Quando Feldenkrais teve o primeiro contato com Elizabeth, ela estava com 13 meses e não conseguia rastejar nem engatinhar. Rastejar, em geral anterior ao engatinhar, significa mover-se sobre a barriga. Ela era capaz de um único movimento voluntário, rolar de um lado para outro. Em sua primeira aula de integração funcional, ela não parava de chorar. Já passará por muitas sessões com terapeutas, que tentavam levá-la a fazer coisas que não estava preparada para fazer, no seu estágio de desenvolvimento. Por exemplo, muitos terapeutas haviam tentado fazê-la sentar-se, fracassando reiteradamente. Quando o corpo de uma criança é espástico, esses movimentos doem, daí o choro. Segundo Feldenkrais, essas tentativas de ultrapassagem nas etapas do desenvolvimento constituem um enorme equívoco, pois ninguém nunca aprendeu a andar andando. Outras capacidades já devem estar desenvolvidas para que uma criança possa andar, capacidades em que os adultos não pensam ou nem lembram de ter aprendido, como arquear as costas e levantar a cabeça. Só quando todas essas peças estão dispostas nos devidos lugares uma criança aprende a andar, espontaneamente. Feldenkrais percebeu que Elizabeth não conseguia deitar-se confortavelmente sobre a barriga, e quando fazia não era capaz de levantar a cabeça. Notou que todo o seu lado esquerdo se apresentava em total espasmo, deixando os membros rígidos. Seu pescoço era muito tenso, provocando dor. O fato de todo o lado esquerdo de Elizabeth apresentar-se espástico indicava que seu mapa cerebral referente a esse lado não era diferenciado, e não apresentava centenas de áreas responsáveis pelo processamento de diferentes tipos de movimentos. Feldenkrais tocou com extrema delicadeza seu tendão de Aquiles, e ela ficou tão agoniada que ele se deu conta de que primeiro precisava fazer algo para resolver essa dor, precisava acalmar seu cérebro, pois de outra forma ele não ficaria disponível para o aprendizado. Depois de examiná-la, recorda seu pai, Moshe me disse, ela tem um problema e eu posso ajudá-la. Ele não mostrava qualquer hesitação. Minha mulher pediu-lhe que explicasse, e ele pegou o pé e o tornozelo da nossa filha, curvou-os para trás, pegou o meu dedo e disse, toque aqui, para que eu sentisse o nó no músculo, e acrescentou, ela não é capaz de rastejar porque o movimento de dobrar a perna dói. Se amaciarmos a região, você verá que ela consegue dobrar a perna. E quando fizermos isto, amaciar seus músculos, toda a sua atitude corporal vai mudar. E aconteceu exatamente como ele explicava, 1 ou 2 dias depois, ela estava rastejando. Logo, estaria engatinhando. Na segunda consulta de Feldenkrais com Elizabeth, uma das suas jovens pupilas, Anat Baniel, psicóloga clínica e filha de seu grande amigo Avraham, estava presente por acaso. Feldenkrais perguntou a Baniel se ela poderia segurar Elizabeth durante a aula. Tocou-a suavemente, para começar a ensiná-lo a diferenciar movimentos muito simples. Elizabeth ficou intrigada, atenta e feliz. Feldenkrais segurou com delicadeza sua cabeça e a movimentou para cima e para frente, muito lenta e suavemente, para alongar a espinha dorsal. Em geral, constatara que esse movimento causava um natural arqueamento das costas, levando a pelvis a se projetar para frente, reação que acontece normalmente quando uma pessoa está de pé.
Muitas vezes, trabalhando com crianças com paralisia cerebral ou outras pessoas incapazes de andar, ele usava essa técnica para mobilizar a pelvis, que assim se movimentava de maneira reflexa. Mas quando ele tentou aplicá-lo em Elizabeth, Baniel não sentiu qualquer movimento. Sua pelvis estava inerte no colo de Baniel, que então decidiu que, quando Feldenkrais puxasse, faria na pelvis de Elizabeth um delicado movimento de báscula. De repente, a espinha dorsal e o corpo espásticos, travados e inertes de Elizabeth começaram a se movimentar. Eles voltaram a movimentar suavemente sua espinha, mais e mais vezes. Em seguida, tentaram sutis variações do movimento. No fim da sessão, Baniel entregou Elizabeth de volta ao pai. Em geral, Elizabeth ficava completamente solta nos seus braços, incapaz de controlar a cabeça. Mas dessa vez ela arqueou as costas, jogou a cabeça para trás e então se projetou para frente, repetidas vezes, encarando o pai. Os sutis movimentos feitos por Feldenkrais e Baniel no pescoço e na espinha dorsal tinham despertado a ideia desse movimento, conectando-o em seu cérebro. Agora Elizabeth movimentava os grandes músculos da espinha e das costas voluntariamente, encantada com o movimento. Mas ainda havia muitos motivos de preocupação. A menina continuava profundamente incapacitada, com um diagnóstico estarrecedor. Feldenkrais percebia a preocupação dos pais com seu futuro. Ele não costumava dizer muita coisa nessas oportunidades. Ele não avaliava um cérebro pelo ponto em que uma criança se encontrasse no seu desenvolvimento, mas pela possibilidade de que essa criança, recebendo os estímulos adequados ao seu estágio, viesse a aprender. Ela é uma menina inteligente, disse. Vai dançar no casamento dela. Feldenkrais voltou para Israel. Nos anos subsequentes, os pais de Elizabeth incansável e heroicamente faziam e apoiavam tudo o que fosse necessário para que a filha pudesse ser consultada por ele. Levavam-na ao seu encontro em quartos de hotel sempre que ele ia aos Estados Unidos ou ao Canadá, e foram a Israel 3 vezes, por períodos de 2 a 4 semanas com visitas diárias ao consultório de Feldenkrais. Entre essas visitas intensivas, Elizabeth consolidava seus ganhos com atividades diárias. Quando Feldenkrais estava com 77 anos, adoeceu durante visita a uma pequena cidade da Suíça. Perdeu a consciência e os médicos constataram sangramento no interior do seu crânio. Um lento vazamento sanguíneo na dura mater, a camada de tecido conjuntivo que envolve o cérebro, e no próprio cérebro, pressionando, o que representava um risco. Infelizmente, o único neurocirurgião na cidade estava viajando nesse fim de semana, de modo que a cirurgia para aliviar a pressão causada pela hemorragia subdural teve de ser adiada. Os colegas de Feldenkrais concluíram que as muitas lesões sofridas em quedas, arremessos e concussões no judô o haviam tornado vulnerável à hemorragia subdural. Ele se recuperou na França, mas, talvez por causa da demora da cirurgia, sofreu uma lesão cerebral. Logo, contudo, estava de novo dando aulas de integração funcional. E, sentindo que seu tempo era limitado, continuou ensinando o máximo que podia, na expectativa de transmitir suas mais recentes descobertas. De volta a Israel, ele teve um derrame, que lhe afetou a fala. Seus alunos davam aulas diárias de integração funcional ao mestre. Agora com quase 80 anos e doente, ele encaminhava cada vez mais as crianças que o procuravam para Baniel. Ela aos poucos assumiu o tratamento de Elizabeth, viajando ao seu encontro para períodos de 3 semanas de aulas diárias. A menina continuou a procurá-la periodicamente durante anos, e seu progresso acelerou. Hoje Elizabeth está na casa dos 30 e concluiu 2 graduações. Baixinha, com 1,52 metros, ela tem uma voz suave. Caminha movimentando-se com tanta facilidade que nenhum observador seria capaz de saber que um dia parecia destinada a acabar imobilizada, numa instituição médica, com severo grau de retardo mental, na melhor das hipóteses. Moshe disse ao meu pai, conta-me ela, quando ela tiver 18 anos, ninguém vai saber que alguma coisa aconteceu. Acertou na mosca. Ela se recorda apenas de pedacinhos daquelas visitas a Israel, e meio que lembro de Moshe, de cabelos brancos, camisa azul,
e como tudo parecia esfumaçado, Feldenkrais fumava durante as aulas, enquanto ele sussurrava no meu ouvido, me acalmando. Ela se graduou em 2 universidades importantes, fez mestrado em estudos judaicos do Oriente Médio, depois, querendo algo prático, fez mestrado em assistência social e obteve licença de trabalho. Ainda apresenta alguns sintomas residuais da hipoplasia cerebelar. Tem um leve distúrbio de aprendizado com números, encontrando, portanto, dificuldade com matemática e ciências. Mas fora isto, curte a vida intelectual e adora aprender, além de ser uma leitora voraz, todo Shakespeare, quase todo Tolstói e muitos outros clássicos. Hoje, tem um pequeno negócio, está casada e feliz. E, claro, dançou no seu casamento. Criando a fala acompanhei durante 5 anos cerca de uma dúzia de alunos de Baniel, crianças com necessidades especiais, todas elas com problemas cerebrais graves, e pude testemunhar progressos extraordinários no seu centro em San Rafael, na Califórnia. Baniel acumulou vasta experiência com casos desafiadores de lesões cerebrais e do sistema nervoso em crianças, com derrames, síndrome de Down, autismo e alalia, problemas de movimento chamados apraxia, paralisia cerebral e lesões dos nervos. Pude vê-la trabalhando com outra menina que nasceu sem uma parte do cerebelo e que era incapaz de falar. Quando a mãe já estava com 17 semanas de gravidez, um ultrassom mostrou que faltava toda uma seção do cerebelo do feto, chamada verniz, e o restante apresentava uma forma anormal e desorganizada. O neurologista consultado disse que, se ela sobrevivesse, provavelmente seria autista e incapaz de andar. Vou chamá-la aqui de Esperança. Quando foi levada a Baniel, Esperança tinha 2 anos e 4 meses. Não se movia, não sentava nem conseguia manter a cabeça e o corpo erguidos, os olhos eram convergentes, e ela era incapaz de seguir objetos em movimento com o olhar. Não se relacionava socialmente nem vocalizava. A fisioterapia clássica era dolorosa para ela e não a ajudava. Da primeira vez em que a levamos a Nath, conta o pai, ela aprendeu a rastejar em apenas 10 dias. Baniel conseguiu que ela falasse fazendo movimentos suaves que aparentemente talvez não parecessem ter algo a ver com a fala, tocar seus pés e a região lombar, balançar os joelhos, mover sua pelvis, a espinha dorsal e as costelas. A fala só ocorre quando o cérebro é capaz de controlar a respiração, o que faz coordenando o movimento do diafragma, das costelas, da espinha e dos músculos abdominais, além da boca, dos lábios e da língua. Baniel tagarelava divertidamente para que Esperança se desse conta de que não havia nenhuma expectativa de que ela dissesse palavras. Era o oposto da terapia da fala, na qual haviam feito com ela exercícios e práticas para repetir adequadamente palavras formuladas e compreensíveis, deixando-a ansiosa, pois seu desenvolvimento não estava pronto para isto. Baniel fala, aqui, de fracasso de prática, pois as crianças aprendem pela sua experiência, e não necessariamente o que queremos que aprendam. 41. Em vez disso, recorrendo a brincadeiras, ela conseguiu ligar um interruptor do aprendizado em Esperança, ajudando-a a se dar conta de que qualquer som que fizesse, por mais imperfeito, podia gerar comunicação. Durante a sessão, Esperança dava risadinhas o tempo todo, eventualmente dizendo, não. Depois de 4 encontros, tagarelava constantemente e ria com gritinhos. Hoje tem 7 anos e meio e fala por frases curtas. Esperança não tinha visão no campo visual esquerdo. Baniel também a ajudou a começar a acompanhar objetos em movimento e a ver desse lado, trabalhando no corpo como um todo. Curiosamente, esse trabalho do acompanhamento visual também afetou a prescrição dos óculos de Esperança, que passaram de +8 a -1. Finalmente ela acabou conseguindo dispensar os óculos. 5. Chamarei aqui de Sidney uma outra criança que acompanhei em muitas oportunidades. Imediatamente depois de nascer, ele foi levado por algum tempo à unidade de tratamento intensivo neonatal, onde foi infectado com meningite bacteriana. Uma tomografia computadorizada mostrou que sofrerá derrame, causado pela infecção. Além de destruir o tecido cerebral, a meningite pode levar a um grave inchaço e bloqueio no líquido cefalorraquidiano que banha o cérebro.
Com o acúmulo do líquido, aumenta a pressão e toda a cabeça incha, alcançando às vezes o dobro do tamanho, doença chamada hidrocefalia. Para salvar a vida de Sidney, um cirurgião instalou um desvio para aliviar a pressão, mas o dispositivo não funcionou, e ele precisou de uma segunda cirurgia. Quando Sidney foi levado pela primeira vez ao centro de Baniel, aos 5 meses, apresentava-se totalmente espástico. Não conseguia rolar de um lado para o outro. Como acontece com muitas pessoas que sofreram derrame, os punhos eram contraídos rigidamente, e o braço ficava preso ao peito, imóvel. Era tão rígido e forte que se tentássemos movê-lo rapidamente, quebraríamos seu braço, conta Baniel. Os pais foram informados de que o filho nunca seria capaz de andar. Ele não conseguia virar a cabeça para um lado, estado conhecido como torcicolo. Mas no fim da primeira sessão o menino abriu as mãos. Fazia progressos a cada visita, conseguindo afinal rolar para um lado e para o outro. Baniel disse a seus pais: o mesmo cérebro que aprendeu a rolar e a sentar, irá falar. Com as aulas, Sidney começou a andar aos 2 anos e 3 meses. Percebendo que ele era capaz de aprender, embora a fala ainda não viesse, os pais tomaram a inesperada decisão de expô-lo a 3 línguas. Além do inglês, sua mãe falava com ele em italiano, e matriculou em seguida num curso de uma imersão em italiano, e uma cuidadora falava em espanhol com ele. Nos 2 primeiros anos, a periodicidade das sessões de Sidney no centro de Anat era de 4 a 5 vezes por semana, durando cada uma meia hora. Baniel constatou que concentrar as aulas de integração funcional muitas vezes permite obter mais resultados que espaçá-las. Aos 5 anos, Sidney tinha apenas algumas poucas aulas por ano. Ainda se mostrava um pouco menos ativo que a maioria das crianças de sua idade, e corria de maneira rígida. Hoje, aos 9, ele se mostra muito empenhado. O menino que supostamente seria incapaz de andar ou falar, hoje em dia corre livremente e é fluente em 3 línguas, lendo e escrevendo em inglês, espanhol e italiano. 6 livre até o fim. Ao longo da sua vida adulta, Feldenkrais sempre acreditou que a genética é apenas um dos fatores determinantes dos limites da inteligência. Segundo ele, aprendemos as coisas mais importantes fora da sala de aula, desde aprender a andar e a desafiar a gravidade, até aprender física, como ele fez, basicamente no laboratório do Joliot-Curie, e aprender judô. Passar a vida inteira aprendendo era uma questão de família. Ele se orgulhava de que, aos 84 anos, sua frágil mãe fosse capaz de aprender a levantá-lo e a usar as técnicas do judô para arremessá-lo. Ele brincava com outros praticantes das artes marciais, dizendo que o arremesso parecia totalmente falso, 42 pois era simplesmente inacreditável. Quando ela viu pela primeira vez alguém levantando e arremessando com a técnica do judô, disse: eu também posso, e ela demorou uns 10 minutos para aprender. Um dos conceitos mais importantes aprendidos por Feldenkrais com o Kano e o judô foi a compreensão da reversibilidade. Para serem inteligentes, as ações precisam ser desempenhadas de tal maneira que, a qualquer momento, possam ser interrompidas ou revertidas, voltadas na direção oposta. O segredo era nunca se mover, nem viver, compulsivamente. Viver ou desempenhar ações de maneira compulsiva é o oposto de fazê-lo de maneira diferenciada. A ação compulsiva, ao contrário da diferenciada, sempre é feita da mesma maneira, e, ironicamente, por usar tanto esforço mental, muitas vezes é efetuada mecanicamente, sem muita consciência. Em Higher Judô, ele escreveu: no judô, não é bom tentar fazer o que quer que seja com tanta determinação que não seja possível mudar de ideia se necessário. 43 Da mesma forma na vida, nunca devemos estar presos a um hábito, uma maneira de pensar ou uma atitude, e mesmo quando acharmos que estamos presos, muitas vezes não estamos. No judô, mesmo se estiver preso ao solo pelo adversário, o praticante sempre deve lembrar-se de que as palavras imobilização e segurar não descrevem a situação efetiva, transmitem uma ideia de finalidade e fixidez que não existem na ação. 44 Uma imobilização é dinâmica e muda constantemente. O adversário em geral se liberta assim que você para de antecipar e controlar seu próximo movimento.
Uma forma de direcionamento não pode ser revertida, os seres vivos movem-se incansavelmente para a morte. Isto não podemos mudar, mas a maneira como acontece, podemos. Nossa abordagem pode ou não ser consciente. Feldenkrais estava muito doente e à beira da morte quando Avraham Baniel foi visitá-lo pela última vez, em 1984, no seu apartamento em Tel Aviv. 45 Ele notou que o amigo parecia estar ouvindo a si mesmo, a seu próprio corpo, como se ouvisse outra pessoa. Conhecendo a curiosidade de Feldenkrais e sua forte ligação com a vida, Avraham perguntou, Moshe, como se sente? Feldenkrais estava com o rosto inchado, mas Avraham tinha a impressão de que sorria mentalmente. A resposta veio lentamente, estou esperando para ouvir minha próxima respiração. Notas. 1. Essa questão neuroplástica já era tratada em seu livro Body and Mature Behavior, capítulo 5. Em 1977, uma aluna de Feldenkrais, Aileen by Y. Rita, apresentou-o ao marido, o pioneiro neuroplástico Paul by Y. Rita, ver capítulo 7. Feldenkrais leu o trabalho de Paul by Y. Rita e começou a adotar seus conceitos, que se adequavam aos seus próprios. Em 2004, by Y. Rita desenvolveu um projeto para estudar os resultados alcançados por Feldenkrais com lesões na cabeça, mas morreu antes de concluí-lo. E by Y. Rita Morgenstern, documento pessoal, ver também seu artigo New Pathways in the Recovery from Brain Injury, Somatics, Primavera-Verão de 1981. 2. Uma das teorias atuais mais quentes da neurociência, a teoria motora do pensamento proposta pelo neurocientista Rodolfo Linhares, foi antecipada por Feldenkrais. Linhares observa que os sistemas nervosos não são essenciais para a vida, mas o são para os movimentos complexos. As plantas não precisam de um sistema nervoso porque não são móveis. A relação entre o movimento e o sistema nervoso, e também o cérebro, torna-se particularmente evidente na elementar assídia marinha, a chamada acidiaceae. No início da vida, em sua forma larvar, ela já se movimenta, como um girino, e tem um grupo primitivo de 300 células nervosas de aparência cerebral que recebem informações sensoriais de um aparato vestibular primitivo e de um pedaço de pele. Acaba encontrando um lugar permanente para ficar e se alimentar, deixando de se movimentar pelo resto da vida. Não precisando mais movimentar-se, ela não necessita mais de um cérebro, e assim digere o próprio cérebro e sua primitiva medula espinhal, assim como a cauda, com sua musculatura. Rua R. Linhares e of the Vortex, From Neurons to Self, Cambridge, Ma, MIT Press, 2001, p. 15. 3. Pude fazer a experiência desse tipo de apoio quando um dos primeiros seguidores americanos de Feldenkrais, David Zemash Bersin, deu-me uma aula de integração funcional. Eu adquiri o hábito de levantar automaticamente o ombro direito ao digitar, levando tensão ao pescoço, o que resultava em dor e restrição dos movimentos. Na aula, Zemash Bersin levantou suavemente meu ombro em direção ao pescoço, sustentando nessa posição mais elevada e usando seu sistema nervoso para assumir a tarefa que o meu sistema nervoso havia atribuído a si mesmo. Em cerca de 1 minuto, senti enorme alívio da restrição e da dor. Essa ideia de lidar com a força de um músculo contraído tratando de acompanhá-lo, em vez de se opor a ele, deriva dos princípios do judô. No judô, o praticante não se sobrepõe à força do adversário, tratando de usá-la, isto sim, para conduzir, derrubar ou arremessar o oponente. 4. Feldenkrais dizia que não queria corpos flexíveis, mas cérebros flexíveis, que gerariam corpos flexíveis. Sua colega Ida Rolf muitas vezes ajudava pessoas com tensões no corpo, questões de espasticidade e problemas posturais. Rolf alongava o tecido conjuntivo, fáscia, para liberar o espectro de movimentos de uma pessoa, partindo do pressuposto de que as camadas faciais muitas vezes grudam umas nas outras, provocando aderências. Os praticantes do método Feldenkrais, por outro lado, alegavam que o cérebro é que provocava a restrição. Robert Skleip, chefe do grupo de pesquisa sobre fáscia da Universidade de Ulm, na Alemanha, um golfista entusiástico, realizou um pequeno estudo. Ele e seus colegas examinaram pacientes com restrições dos músculos e da fáscia quando estavam sob anestesia geral.
A hipótese era que as restrições, sendo causadas pelo cérebro, haveriam de cessar estando o cérebro parcialmente desligado sob efeito da anestesia. E de fato os pesquisadores constataram que a maioria das restrições anteriormente detectadas parece ter melhorado significativamente, embora não estivessem ausentes, durante a anestesia. Há indicações de que o que era percebido como fixação mecânica do tecido pode ser, pelo menos parcialmente, devido à regulação neuromuscular. R. Sclape, Fascia as an Organ of Communication, in Ruas Sclape ao eds, Fascia, Detentional Network of the Human Body, Edimburgo, Chart Livingstone, 2012, p. 78. 5. Esperança era estrábica, e crianças com estrabismo muitas vezes são submetidas à cirurgia de corte dos músculos oculares, para alinhá-los, abordagem que, segundo Baniel, alcança resultados apenas cosméticos, ao passo que os olhos nunca serão capazes de funcionar adequadamente. O trabalho de Feldenkrais ajudou muitas crianças nessa condição a evitar a cirurgia. 6. Baniel é um dos numerosos terapeutas treinados por Feldenkrais que se especializaram no tratamento de crianças. Outros se especializam em derrames, atletas, músicos, dançarinos, ansiedade, tema do primeiro livro de Feldenkrais, problemas da medula espinhal, problemas nas costas, dor crônica e esclerose múltipla. Naturalmente, muitos são generalistas.